Salve, fiel torcida, terça-feira de Corinthians, hoje tem jogo decisivo, Corinthians e Racing do Uruguai às 7 horas da noite na Neoquímica Arena. E aí, fiel torcida, tão confiante para essa partida? Então deixa aqui abaixo o seu placar, o seu palpite para esse jogão, tá bom? Corinthians vai ganhar hoje, fiel? Deixa aqui o seu palpite nos comentários, tá bom? E vamos ver agora as últimas notícias do Corinthians. Tem aí pré-jogo, a escalação do Timão com mudança importante. Tem o Corinthians atrás de uma contratação bombástica, de um atacante de peso. Tem tudo sobre a despedida do Paulinho. Olha, muita coisa, hein, fiel? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à ESPN Brasil, direto da Neoquímica Arena. E o Nicola atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta terça-feira. Muita coisa importante, fiel. Fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Dá só uma olhada. Preciso ir mais. Eu ia. Não vai mais? Não preciso mais. Entendi. Daniela Boaventura está recuperada e vai fazer o ESPN FC de lá. Boa. O Anderson vai também na caravana? Pô, vai todo mundo, hein? Hoje tá em peso, hoje... cara. É, prepara tapete vermelho aí que vai todo mundo hoje, viu, Mari? Pois é, né? A caravana saindo aí da ESPN. Inclusive o Braz me deu uma missão de ver aqui na Neoquímica se a camisa do Corinthians toda preta estava à venda. Sim, Braz, pode comprar a sua aqui na Neoquímica Arena. Um dinheirinho aí, né? Mas sim, tem aqui na Neoquímica Arena a camisa que você pediu pra eu ver. É isso, Bruno. Corinthians recebe o Racing do Uruguai, que é líder do Grupo F nessa Sul-Americana. O jogo vale, inclusive, essa liderança. Equipe do técnico Antônio Oliveira querendo passar direto para a fase mata-mata sem disputar playoffs com quem vem da Libertadores, né? Os terceiros colocados de Libertadores que passam para a Sul-Americana. Pode ter mudança, inclusive, na equipe do Corinthians. O que acontece? A comissão entende que, nesse momento, o Coronado, o Igor Coronado, ele tem ganhado espaço porque ele se recuperou da lesão, está pegando o ritmo de jogo. Só lembrando, apenas 8 jogos, tá? O Coronado já disputou nessa temporada pelo Corinthians, só 2 como titular, tem uma assistência, inclusive, para um gol do Pedro Raul. E aí ele entraria na vaga do Romero, porque o Romero está nessa sequência de 11 jogos sem marcar. A pior sequência dele no ano. Então, foi aquela gangorra, né? Enquanto o Romero baixou um pouquinho, o ritmo Coronado cresceu depois que se recuperou da lesão. Então, pode acontecer esta mudança, porque a comissão entende que o Corinthians precisa dividir um pouco mais essa responsabilidade do meio de campo, da parte criativa da equipe. O Coronado poderia ajudar um pouquinho o Garro, poderia também desafogar um pouquinho o Breno Bidon. Então, isso pode acontecer num jogo que marca a despedida do Paulinho. O Paulinho falou, a Corinthians TV, sobre este ciclo que se encerra na equipe do Corinthians, onde ele foi campeão da Libertadores em 2012. Vamos ouvir o Paulinho. Infelizmente, os ciclos chegam, né? Uns se encerram, outros se iniciam. E essa decisão, né, foi pensada com a família. E eu acho que a palavra, né, mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou, por tudo que o Corinthians me transformou de ser um jogador de seleção brasileira a chegar a clubes europeus. Então eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians, porque é o clube que eu amo, que todos sabem disso. É um clube que a minha família é apaixonada. Então, assim, e o Corinthians, como eu brinco, Corinthians é uma cultura. Para estar aqui você tem que entender o que é a cultura que se chama Corinthians. E eu entendi ao longo desses anos. E a gente tem nessa tela, Mário Pereira continua conosco, os números do Paulinho nessa passagem, não é? 50 jogos, destes 22 como titular, aí a minutagem em campo, 6 gols marcados. O Paulinho não falou, não precisaria falar, mas é bem verdade que o Corinthians transformou a vida dele, mas ele transformou a história do Corinthians também, não é, Donk? Por isso toda a emoção.
e toda a reverência a esse ídolo corintiano. Pois é, Bruno, por todas as conquistas. Que torcedor do Corinthians não lembra o gol dele na Libertadores, tão importante. É um cara que simbolizou muito pela entrega, Era uma peça crucial do time do Tite, que foi campeão de Libertadores, Mundial, e criou uma identificação. É um cara que tem tudo a ver com o Corinthians. É por isso que acho que é tão sentido. Embora hoje faça sentido o fim da relação entre as duas partes. Eu acho que até por mais que o Paulinho já tenha feito um sacrifício de reduzir o salário em relação ao ano passado, pensando no momento do Corinthians, vendo tecnicamente o que ele poderia oferecer, eu acho que não faria sentido essa continuidade. E acho que até, de repente, para o próprio Paulinho, numa circunstância de não ter tanto espaço assim no time do Corinthians, talvez buscar em outros lugares, por mais doloroso que seja para ele, para o torcedor do Corinthians ver essa saída, ainda mais porque, lembrando que a Mari falou mais cedo, é o último nome de 2012. Então, assim, é o fim de uma história. Por mais que ciclos, como o Paulinho muito bem lembrou, se encerrem, quando vem uma pancada dessa, é muito pesado para o torcedor e para o jogador pela questão afetiva. Mas falando tecnicamente, e a gente tem que olhar de uma forma mais racional, faz muito sentido o encerramento desse ciclo nesse momento. Porque o Cássio era outro nome ainda, Exato. né? O Fagner, ele volta ao clube um pouquinho depois, né? Ele não pega o Mundial e nem a Libertadores. Ele faz, claro, ele participa da campanha de 15, de 17, foram títulos importantes brasileiros ali pro Corinthians, mas essa sequência de Libertadores, Mundial, o próprio brasileiro ali de 11, ele não estava como o Paulinho esteve. E às vezes a gente fala que alguns jogos são assim para sempre, eternos, e a gente tá falando de dois caras daquele jogo contra o Vasco, né, Donan? Sim. Porque o lance do Cássio contra o Diego Souza, a gente Exato. falou muito nas últimas semanas, mas tem o Paulinho naquele jogo também, e é o gol do Paulinho que classifica o Corinthians. A gente fala mais do confronto contra, por exemplo, o Vasco, do que a semifinal contra o Santos. Sim. Quando o Corinthians passa pelo Santos do Neymar ali. Muita gente encara aquele jogo até como uma final antecipada, né, da Libertadores. Já tive até a oportunidade de perguntar para o Tite, né, em outra ocasião, né, eu trabalhava em outra emissora, e ele mesmo admitiu que foi o jogo mais complicado, né, do Corinthians naquela Libertadores, confronto extremamente equilibrado, e a gente está vendo o fim de um ciclo de dois ídolos do Corinthians, né, de duas referências, né, primeiro o Cássio, que vai para o Cruzeiro, agora o Paulinho não estava conseguindo render, fisicamente abaixo, jogador que também conviveu com lesões, né, você tem também o fator da idade, e um ciclo vai se encerrando. O Corinthians agora ele tem um desafio que é construir outras referências dentro desse elenco. É um momento de transição para essa geração. Você vai precisar criar vínculo com outros atletas e criar outras peças também com uma capacidade de liderança. O Paulinho ele tinha uma liderança ali dentro também. Sim. Não no patamar do que a gente viu do Cássio. Até porque o Cássio está mais tempo ali, o Paulinho saiu. Campo, né? Mas falar do Paulinho é falar de uma história muito especial, é muito legal ver a emoção dele, essa troca, porque o Paulinho, quando ele chega no Corinthians, ele também é um símbolo de um trabalho muito bem feito pelo clube na captação, porque ele não tinha grife. Sim. Ali você não estava buscando o Ronaldo Fenômeno, ou o Roberto Carlos, você estava buscando um jogador, olha, esse cara aqui tem potencial. É um cara que pode crescer aqui. E dentro do Corinthians, ele se tornou uma referência da geração no futebol brasileiro. Gente, o Paulinho jogou no Barcelona. O Paulinho, naquela fase pré-Copa do Mundo de 2018, era titular da seleção e jogando muito. Um cara dinâmico, importante no meio campo, na marcação. Que ele fez com a Argentina, não foi? Sim. Com a Argentina? Chegando, Espetáculo. eu tava no jogo lá no Mineirão. A do Mineirão? Foi do Mineirão, O né? Coutinho fez um golaço, o Neymar. Não foi na própria Argentina que ele fez, ou contra o Uruguai, que ele foi bem mesmo? Foi fora contra o de casa? Uruguai, que ele Contra o faz um Uruguai, gol por então. cima também. É que ele foi muito bem na foram vários seleção. jogos, Então, assim, a gente está falando de um jogador de fato especial para a história do Corinthians, até na geração do futebol brasileiro, que traz uma característica até de volante, né? O cara que chega na frente, infiltra, pisa na área, né? Para fazer gol. É raro, né? Você ter esse tipo de jogador. Ele tinha esse algo a mais. Mas chegou o momento da despedida, acho que chegou o momento de pensar no daqui para frente, né? No presente e no futuro. E agora é a hora, por exemplo, né, da garotada que está pedindo passagem, como por exemplo o Bidon. Então, porque é uma das atrações para o jogo de hoje também. Ô Mari, só ainda assim em relação ao Paulinho, essa despedida ela foi bem absorvida. O Corinthians tem conseguido, na sua opinião, se despedir bem dessas figuras históricas
do clube. E quem que vai fazer esse papel, assim? O Antônio Oliveira, como técnico, pode fazer esse papel de liderança, assim, dentro do grupo? Eu acho que vai se criando ali uma identificação com esse time do Antônio Oliveira, né? Então, acho que a partir do momento que o torcedor, enfim, a mídia conseguir associar esse Corinthians do Antônio Oliveira, aí a gente vai conseguir ter algumas lideranças que podem marcar essa fase do Antônio Oliveira, né? Como o próprio treinador, como talvez o Ranieri, como outros jogadores do elenco a ver, né? Tem muita gente nova nesse elenco do Corinthians, não nova só de idade, mas também de história no Corinthians, né? A zaga, enfim, ainda tem o Fagner, que pode exercer mais internamente, né, do que talvez como um exemplo mesmo, né? Porque o Fagner, a gente contesta um pouquinho as entradas dele, às vezes acima do tom. Então, um líder engloba vários quesitos. Você perguntou sobre essa despedida do Paulinho. O Corinthians, ele está respeitando muito a vontade dos jogadores. Então, por exemplo, o Cássio não queria uma coisa muito grande, ele não queria uma despedida, justamente porque ele falou, não estou me aposentando, né? Eu estou deixando o clube, mas eu ainda tenho uma carreira, então ele não queria uma coisa grandiosa. E aí teve o time ali, né, dos jogos adiados do Campeonato Brasileiro, ele já foi se apresentar ao Cruzeiro. O do Paulinho tem algumas coisas ali que o Corinthians pode fazer na partida de hoje. O técnico Antônio Oliveira vai ter que equilibrar, porque é um jogo muito importante. O Corinthians precisa da vitória para ficar em primeiro lugar do grupo. O empate é do Racing. E aí o Paulinho não necessariamente é uma opção, ou a primeira opção, quando o treinador precisa mudar as partidas, né? Então ele vai ter que equilibrar isso, de dar minutagem para o Paulinho, porque é o último jogo dele, mas também não comprometer a parte técnica do time, Bruno. E a gente precisa vou mandar aqui um beijo, viu, Mari? E um abraço para dona Érica, que é a mãe do Paulinho, e para o Marcão, os pais, e para o Eric, que é o irmão do Paulinho, porque essa sim é a audiência fiel, porque todos os dias eles estão assistindo a gente aqui, viu, Donk? Ah, legal e faz demais. tempo já, muitos anos, eles estão sempre assistindo. Desde quando o Paulinho nem jogava aqui mais no Brasil, antes dele ter voltado, quando estava fora, eles estavam sempre assistindo a gente aqui, mandando mensagens. Hora de falar sobre Anderson Talisca, meio atacante de 30 anos de idade, que arrebenta no futebol saudita, joga no mesmo time do Cristiano Ronaldo e que pode virar reforço do Corinthians. Bora explicar direitinho essa história. Talisca tem dois sonhos em relação ao futebol brasileiro para quando voltar. Primeiro, jogar no Corinthians, seu clube do coração. Talisca cresceu como torcedor do Corinthians e já admitiu isso em entrevistas públicas. O segundo ponto, retornar ao Bahia, clube que o revelou e que permitiu que o Talisca se tornasse um jogador profissional e tivesse uma condição financeira extremamente importante. Mas imaginar o Talisca jogando no Corinthians ou no Bahia na metade desse ano é algo muito complicado, para não dizer impossível, embora façamos a ressalva de que o Talisca esteve no último jogo do Bahia na Fonte Nova assistindo ao empate em 0-0 contra o CRB, ele foi como torcedor. Por que esse negócio é tão difícil? Talisca tem mais 2 anos de contrato com o Al Nassr, time da Arábia Saudita. Por lá ele ganha 8 milhões de reais por mês. Está entre os brasileiros mais bem pagos do mundo. Salário perto, por exemplo, do Oscar, que ganha 10 milhões de reais, é o segundo brasileiro que mais fatura no mundo, só atrás do Neymar. Além disso, o Talisca hoje é um jogador de mais ou menos 15 milhões de euros. Esse é o valor que atribuem a ele lá no Transfer Market. Difícil imaginar que o Al Nassr libere um atleta desse tamanho e com o potencial que ele tem, sem custos ou com valor baixo. Só para lembrar que o Talisca completou nessa temporada o seu ano mais artilheiro da carreira. Foram 31 partidas, 26 gols e 6 assistências. Ele nunca havia marcado 26 gols numa mesma temporada, nem nos tempos em que ele brilhou na Turquia. E o CR7, somente o CR7 marcou mais gols do que o Talisca lá no Al Nassr. O CR7 é impressionante, né? 50 partidas e 50 gols marcados. O Sadio Mané, outro jogador estrela do Al Nassr, marcou menos gols do que o Talisca, embora tenha jogado muito mais. O Mané disputou 49 partidas com 19 gols marcados. O Talisca voltará ao Brasil, mais cedo ou mais tarde. Só não imagino que aconteça nessa janela da metade do ano. Eu converso com alguma frequência com o Talisca, via rede social, não, via WhatsApp, e falo para ele: Talisca, quando você vier ao Brasil com o seu futebol em 3 meses, você vai ter seu nome pedido para a seleção. E ele fala: eu até imagino que isso possa acontecer, mas não dá para voltar para o futebol brasileiro ainda, porque eu ajudo muitas pessoas e a condição financeira que eu tenho aqui na Arábia Saudita certamente não vou encontrar no futebol brasileiro.
que é para sobre o Corinthians, e o presidente Augusto Melo continua dispensando os jogadores veteranos muito ligados à antiga administração. Depois de Cássio, negociado com o Cruzeiro sem custos, o Corinthians chegou a um acordo para rescisão de contrato de forma antecipada do Paulinho, volante de 35 anos de idade. O vínculo dele com o Timão só se encerraria em 30 de junho, mas ele se despede do Corinthians após a partida dessa terça-feira contra o Racing na Neoquímica Arena. Paulinho chegou a dizer que a decisão foi em conjunto. A frase dele, abre aspas, essa decisão foi pensada com a família. E eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou. Devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians e ao clube que eu amo, fecha aspas. Mas, porém, contudo e todavia, quero contar para vocês que a decisão de antecipar o vínculo foi do Corinthians. Paulinho pretendia renovar o contrato até dezembro e estava disposto a manter o atual salário de 700 mil por mês. Ele já teve seus vencimentos reduzidos de 2023 para 2024. Ele ganhava R$1,5 milhão por mês no ano passado. Só que o Augusto Melo ofereceu uma redução ainda mais drástica e o Paulinho entendeu que não fazia parte dos planos da nova administração e optou por deixar o clube. Atleta que em suas passagens pelo Corinthians totalizou 218 jogos com 40 gols marcados. O nome dele já foi especulado no Vissel Kobe, no Cruzeiro e no Grêmio. Podemos riscar o nome dele no Cruzeiro. Uma pessoa da minha confiança no Cruzeiro assegurou que não há tratativas. A tendência dessa maneira é que ele possa pintar no Grêmio. Qualquer novidade eu conto para vocês. E aí, só para completar sobre o Timão, o próximo objetivo do Augusto Melo é se desfazer do Fagner, para terminar a faxina com atletas veteranos que tinham boa ligação com a antiga diretoria. O Fagner tem contrato até dezembro, na teoria fica até lá, mas melhor a gente esperar, certo? Salve, fiel torcida, e continuando agora com as informações do Timão, o Corinthians, o Augusto Melo, a diretoria corintiana, está aí atrás de uma contratação de impacto, que chegue aí um atacante ou um meio-campista que chega, viste a camisa e seja aí titular, chamando a responsabilidade, o que falta hoje na equipe do Corinthians, né? O Corinthians contratou o Pedro Raul, o Palácios, Ranieri, Rodrigo Garro, Hugo, e desses jogadores, ao meu ver, só o Rodrigo Garro e o Ranieri vem jogado um bom futebol. Vem o Ranieri, por exemplo, é líder já do time, é titular absoluto, não tem um reserva para o Ranieri, e o Corinthians, tendo em vista isso, né, está planejando aí algumas contratações para o meio dessa temporada e quer um atacante de nome, que é, por exemplo, saiu a notícia ontem que o Alex Sanches estaria no radar aí do Corinthians, né? O Alex Sanches, que já disputou Copa do Mundo, já jogou por vários clubes gigantes da Europa, né? Então, o Corinthians aí, quem sabe, pode trazer uma contratação bombástica aí na metade do ano. Será que é o Alex Sanches? O Marcelinho Carioca deu uma informação que o Corinthians está atrás de um atacante de peso, um atacante de nome, que está vindo da Europa. Muita gente está especulando aí o Alex Sanches, que está em final de contrato com a Inter de Milão, fiel. E aí, torcida corintiana, vocês aprovariam o Alex Sanches com a camisa do Corinthians? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Hoje tem jogo, hoje tem live pós-jogo, tá bom? Então deixa seu sininho, ativa o sininho das notificações, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!